Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Laírton, sou seu professor de língua espanhola e hoje o nosso assunto é discurso direto e indireto. Muito bem, nós temos diferentes procedimentos para reproduzir a fala de outra pessoa. Quando a gente reconstrói o dito por outro, interpretando o seu discurso e contando então o que se entendeu, podemos utilizar o estilo direto ou o estilo indireto. Vamos a eles. Muito bem. O discurso direto, o estilo direto de se reproduzir dito por outro, é aquele em que se repete textualmente as falas do meu interlocutor. Ou seja, alguém diz alguma coisa para mim e eu vou repetir textualmente essa fala. Então isso é um discurso direto. Por exemplo, eu tenho uma reunião importante, dijo ele. Ou seja, aqui eu estou repetindo exatamente aquilo que a pessoa me disse. Muito bem, então na escrita temos alguns mecanismos para identificar esse discurso direto. Quais são eles? Os dois pontos, as aspas e o travessão. Os dois pontos eles vão marcar o início da pausa e o princípio da citação. As aspas vão marcar o início e o final da citação. E o travessão vai marcar o discurso, então, em um novo parágrafo, ou como temos aqui no exemplo. Eu tenho aqui um travessão, ou seja, o dito por uma pessoa, eu reproduzo aqui o discurso direto, com aspas, neste caso eu posso até inclusive tirar as aspas, e aí lá no final eu ponho dijo ele, ou seja, coloco uma dica de quem disse aquilo. Aqui, novamente, mais ou menos aquele exemplo ali. Oi, chegou tarde. As aspas, travessão, dijo Carlos, ou seja, disse Carlos. Uma outra maneira de dizer a mesma coisa em um discurso direto seria Carlos dijo, ou seja, Carlos disse, dois pontos. Travessão, oi, chegou tarde. Ou seja, então são mecanismos para identificar na escrita o discurso direto. Muito bem, discurso indireto. O discurso indireto é aquele em que se relata algo que o interlocutor diz. Ou seja, eu vou relatar, eu vou mudar um pouco exatamente aquilo que ele disse. Então, discurso indireto. Normalmente é introduzido por verbos como decir, dizer, comentar, que é comentar, perguntar, perguntar, ordenar, que é ordenar, comunicar, que é comunicar, e aí seguem outros verbos que vão ter este mesmo sentido. Aqui no exemplo tem o seguinte, ele disse que tem uma reunião importante, ou seja, aqui está claramente o discurso indireto. O discurso direto, a pessoa disse, eu tenho uma reunião importante. E no discurso indireto, então, eu repito, ou seja, eu vou relatar o que o meu interlocutor disse. Percebam que no discurso direto se usa a primeira pessoa. Aqui o que temos? Ele, terceira pessoa. Aqui eu tenho um verbo que aparece, então esse verbo dizer, o decir, que vai introduzir o meu discurso indireto. Muito bem, aqui temos a nossa conjunção integrante. Percebam, essencialmente é um pronome relativo. Agora, no discurso indireto, o que exerce a função de conjunção integrante? Isso é importante dizer, pessoal, porque em alguma prova, de repente aparece lá uma frase no discurso indireto e a pergunta é justamente sobre isso, a pergunta versa sobre isso. Na frase tal, a palavra que exerce a função de, neste caso, conjunção integrante. Muito bem, aqui o verbo, eu repito o verbo que foi dito anteriormente no discurso direto, aqui no discurso indireto, tá? E depois segue a mesma frase. Então, ele disse que tem uma reunião importante. Discurso indireto. Muito bem, regras gerais de transposição. Pessoa gramatical, a gente viu que no discurso direto a pessoa normalmente vai pronunciar o seu discurso em primeira pessoa, ou seja, eu, e no discurso indireto, terceira pessoa. Essa primeira pessoa pode ser singular ou plural, ou seja, se eu digo uma frase aqui, primeira pessoa, no singular, eu, você aí vai reproduzi-la em terceira pessoa do singular, ou seja, ela, ele, ou simplesmente com o nome da pessoa. Se aqui eu estou acompanhado de mais alguém, também vou reproduzir um discurso, vou produzir um discurso em primeira pessoa do plural. Você aí, quando for reproduzir, ou seja, vai recontar o que eu disse, vai reproduzir também em terceira pessoa. No entanto, se aqui eu produzir em primeira pessoa do plural, você aí em terceira pessoa do plural. Eles, elas, ok? E depois, tempo verbal. O discurso indireto, ele pode ser recontado ou no presente ou no passado. Tanto faz. Vamos ver um exemplo agora, o mesmo exemplo que a gente está vendo até agora, tá? Mas vamos ver como é que fica o discurso indireto no presente e o discurso indireto no passado.
Vamos lá, a mesma frase. Eu tenho uma reunião importante. Discurso direto. No momento que eu passo para o discurso indireto, o que acontece? Percebo, primeira pessoa do singular, terceira pessoa do singular. O verbo, um dos tantos verbos que eu posso introduzir o discurso indireto. Aqui no caso se utilizou o dizer, decir, disse. A minha conjunção integrante e o verbo, então, que eu tenho lá em cima, conjugado no presente do indicativo, para a primeira pessoa do singular, aqui também no presente do indicativo, no entanto, para a terceira pessoa do singular. O restante continua igual. Então, ele disse que tem uma reunião importante. Beleza, tá certinho. Agora, como é que eu faço a transposição aqui para o passado? De novo, primeira pessoa do singular, terceira pessoa do singular. O verbo que vai introduzir o meu discurso indireto, o verbo decir, aqui no passado. Minha conjunção integrante, e aqui o verbo, então, que tinha lá em cima, eu repito ele, mas no passado. Aqui, neste caso, pretérito imperfeito. E depois o restante da frase. Ou seja, as duas estão corretas, tá? Qualquer uma delas estaria correta se você tivesse que reproduzi-la discursivamente ou escolher uma alternativa com essa opção. Agora, outras modificações de transposição. Os pronomes demonstrativos, eles podem estar modificados. Aqui, no caso, o pronome demonstrativo este, e aí no discurso indireto fica aquele, tá? Mesma coisa, tá? Eu vou a este mercado, discurso direto. Eu, primeira pessoa, ele, terceira pessoa do singular. Verbo dizer, tá? Decir, que vai introduzir o meu discurso indireto. A conjunção integrante aqui, o verbo voi, que é o verbo ir, para a primeira pessoa, aqui no presente, para a terceira pessoa, aquele, ou seja, este e aquele. Tem essa transposição. É obrigatória? Não, não é obrigatória. Pode acontecer? Sim, pode acontecer. Muito bem. E aqui no exemplo 2, outras modificações, tá? Advérbios de lugar, tá? Aqui no caso, tem o advérbio de lugar aqui e eu transponho para achar, ou seja, aqui, ali. Aqui também poderia estar lá, achar. Muito bem, eu estou aqui na panaderia. Eu, primeira pessoa do discurso, tá? Eu. Passo para a terceira, ele. Aqui o verbo decir, o verbo dizer que vai introduzir o meu discurso indireto. Depois o que aparece? A conjunção integrante, lembre-se disso. E aí eu repito lá o verbo, tá? Estou e aqui está no presente, aqui vai estar no passado, também pretérito imperfeito do indicativo, estava, e aí a transposição do advérbio de lugar aqui para achar. É obrigatória essa transposição? Não, não é obrigatória. Pode aparecer? Sim, pode aparecer, tá? Estará correto? Estará correto. Muito bem. Gente, aqui esse é um personagem, Condorito, que é um personagem de umas tiras cômicas chilenas, produzido por René Ríos, que também é conhecido como Pepo. Tá? Aqui ele está dizendo o seguinte, eu juego muy bien al fútbol. O que é isso? Discurso direto. O seu compadre ali, o Don Chuma, ele repete em discurso indireto, Condorito, ou seja, é terceira pessoa do singular. Aqui ele poderia colocar ele, no entanto, ele coloca Condorito. Beleza, terceira pessoa do singular, o nome da pessoa, do personagem, tá? Condorito disse o verbo dizer, tá? Para introduzir o meu discurso indireto, que a conjunção integrante, e aqui o verbo que aparece lá em cima, aqui ele repete o verbo conjugado de acordo com a pessoa, ou seja, a terceira pessoa do singular, no presente. E aí o restante da frase. Beleza, repetiu ali o discurso indireto, tá perfeito. O outro personagem lá se dá conta, isso é discurso indireto. E depois lá um gênio diz o seguinte, sim, as correspondências, temporais. Então, pessoal, deem uma olhadinha lá na apostila, que lá tem um quadrinho de correspondências temporais. Isso é importante saber, para que no momento que você eleja lá a resposta adequada, saiba que a correspondência temporal está adequada. Certo? Então era isso por hoje, nos vemos na próxima aula. Grande abraço!